Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Bom dia para você que está assistindo o vídeo pela manhã, boa tarde, você que vai assistir à tarde, à noite, enfim. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Antes da gente continuar, antes de qualquer coisa, gostaria de pedir a você que, se você curtir, ou se você assistir o vídeo e curtir, dê o seu joinha aí no nosso canal. Também quero pedir para que você comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Se você achar o conteúdo, que o conteúdo ele pode ser relevante a outras pessoas, compartilhe. Por quê? Porque assim o YouTube vai entender que o nosso canal está produzindo material relevante a outras pessoas. Então eles vão indicar os nossos vídeos para outras pessoas, tá? E eu agradeço muito se essa mensagem chegar a outras pessoas também, tá ok? Nós começamos já há umas 2 semanas, a gente vem falando sobre hombridade espartana, né? Sobre a hombridade espartana, qual é o desejo. Assim como eu já falei nos outros vídeos, né? Eu me inspirei sim em homens de Deus que fizeram esses estudos e tal, e alguns deles você encontra aqui no próprio YouTube, você pode procurar aqui no YouTube, Pastor Anderson Silva, por exemplo, ele ministra bastante, agora ele voltou com essa série de Santifica Esparta, né, que fala sobre os espartanos e o seu código moral, o código moral que eles viviam, né, os princípios que eles viviam e que se alinham muito às escrituras, aquilo que a Bíblia diz a respeito daquilo que um homem deve ser. Então é atribuído a eles tudo aquilo que os espartanos viveram, tudo aquilo que os espartanos eram, é atribuído a esse código moral que eles tinham, ou melhor, esses princípios que eles seguiam, que muitas vezes falta em nós, homens, no tempo de hoje, né? Nós usamos como base para que a gente possa entender aquilo que Deus trouxe ao meu coração, Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz: E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ou seja, nós entendemos que o reino de Deus não é para pessoas fracas, pessoas que não, não têm uma resistência em si, né? Os fracos, eles acabam ficando pelo caminho, né? Deus tem prazer nos fortes, Deus luta para que Deus tenha o desejo de construir em nós uma sociedade forte, né? Isso tudo Deus começou a trabalhar no meu coração a partir de um momento em que eu estava orando e Deus falou comigo que eu estava orando pela sociedade aqui da nossa cidade, né? Eu falava, Deus, nós temos que tocar a sociedade da nossa cidade. E Deus falou comigo que para que haja sociedade forte, precisa ter famílias fortes. E para que haja famílias fortes, precisam de igrejas fortes. E para que haja igrejas fortes, precisa de homens fortes. Então, a semente de produzir uma sociedade poderosa e forte está em ter homens fortes. Então, a partir dali, a gente começou a trabalhar com essa questão dos homens e tal, né? Nós temos uma reunião mensal para homens da nossa comunidade de fé e também agora em outubro vamos ter um retiro para homens, onde nós vamos trabalhar com eles a questão da hombridade, né? Então tem sido uma bênção, a gente tem ouvido testemunho, né? Pessoas têm sido transformadas com essas ministrações. Então, e hoje nós vamos dar fim a ela, né? Nós chegamos à última parte e então nós vamos dar fim a ela hoje, né? Porque a gente entende que o homem precisa se tornar um guerreiro, né? A sociedade de Esparta, ela vivia alguns códigos, ela tinha alguns princípios, alguns fundamentos que ela vivia, né? E nós fomos estudando um após um, né? Primeiro siga Deus,
É claro que Esparta eles não seguiam ao Deus vivo, ao mesmo Deus que nós seguimos, mas eles tinham a sua fé ativada, sabe? Então, acreditamos que o fato deles terem uma fé ativa neles, é, isso era um combustível para que eles pudessem se tornar pessoas fortes, né? Isso está muito de acordo, tudo isso está muito de acordo com as escrituras, tá? Segundo princípio, o segundo código que eles viviam era obedeça à lei. Então eles tinham o princípio de obedecer à lei, né? A lei estabelecida por homens e a lei de Deus. E nós falamos, você procura aí, se não me engano, é o terceira parte, quando fala sobre a hombridade espartana, a gente colocou como bênção aí, como código, aliás, tá? Terceiro princípio era preste culto. Então eles não só tinham uma fé, mas eles cultuavam nessa fé. Eles tinham a sua a sua a sua fé ativa. Eles não tinham uma fé morta. A fé deles eles prestavam culto, né? Eles faziam questão de ter uma fé funcional. Né? Depois nós falamos sobre honre seus pais, né? Como um código também deles, como um princípio que eles viviam. Né? E o fato deles honrar o seu pai, honrar, né? Depois você procura que o vídeo vai estar mais explicado, mas honrar tem muito a ver com maturidade, né? Pessoas que não honram seus pais são pessoas imaturas, infelizmente, porque maturidade é uma das razões da maturidade, uma das provas, na verdade, da maturidade é quando você honra seus pais. Honrar vai muito além de dizer eu te amo para o seu pai. Honrar vai muito além de você fazer coisas boas ou dar presente para os seus pais. Honrar é quando ele não está perto de você, você ainda sentir dentro de você um temor em desagradá-lo naquilo que ele te ensinou. Então você mesmo tendo a escolha agora, você continua escolhendo obedecê-lo ou honrar aquilo que ele te ensinou, né? Depois nós falamos sobre outro código era viva o que você aprendeu. Então, essa é uma grande lacuna que existe hoje na igreja brasileira, né? As pessoas aprendem muito sobre Bíblia, aprendem muito sobre cristianismo, mas elas não vivem o que elas aprenderam. Então, viva o que você tem aprendido, põe em prática aquilo que você tem recebido do Senhor, tá ok? E hoje nós vamos trabalhar o último código, então, ou a última. Existem muitos, né? Você pode procurar, como eu já falei na internet, o pastor Anderson Silva tem mais de 140 e poucos códigos que ele ministra, né? Mas para nós aqui a gente encerra hoje essa aula e hoje a gente vai falar sobre um dos códigos deles que é honre seu matrimônio, né? Ou honre seu casamento, se case, né? Ah, muito, a gente que trabalha com pastoreio local, de igreja local, a gente tem observado muitas situações onde os casamentos estão se acabando, né? A gente acaba tendo que tratar muitos casamentos, muitos matrimônios. O meu próprio matrimônio, ele precisou passar por alguns tratamentos, porque nós temos uma cultura na nossa nação, ou dentro da igreja, que se estabeleceu agora no último século, é que aonde a gente tira Cristo do centro e coloca o homem como no centro. E isso
A gente centraliza as coisas tudo no homem e não em Cristo, né? Ou até melhor, vou explicar melhor, na felicidade do homem. Então a gente acredita que Deus está abençoando a nossa vida se nós somos felizes. Se eu estou feliz agora, é porque Deus está me abençoando, é porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Se eu começar a ficar triste ou decepcionado, é porque o diabo se levantou. Se o meu casamento começa a ter dificuldades, é o diabo que se levantou e o diabo está tentando destruir meu casamento. Então a gente tem essa ideia, esse romantismo de que para que as coisas estejam bem entre nós e Deus, as coisas têm que estar perfeitas, né? E na realidade, muitas vezes não é assim. Às vezes, uma dificuldade no nosso casamento, ela revela uma, uma dificuldade moral que existe em nós. E por isso nós precisamos estar atento com tudo que está acontecendo, estar atento, observando tudo, porque às vezes Deus está permitindo uma prova, uma luta no nosso relacionamento, no nosso casamento, não para que eu me separe, não para que eu veja minha esposa não me faz feliz, então eu mereço ser feliz, né? Eu já ouvi pastores dizendo isso. Eu também mereço ser feliz, né? Eles colocam aquela velha história, né? A grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Então eles acham que porque um casal sorri bastante, ou as fotos do Instagram ou as postagens do Facebook revelam, que mostram que eles são felizes, então eu não sou feliz. Então eu já vi pastores dizer, eu também mereço ser feliz. Eu acredito que nós merecemos sim ser felizes, eu acho que até é um desejo de Deus que a gente seja feliz, mas porém o nosso Deus é o Deus que usa as dores para nos aprimorar, para nos tornar melhor. Então esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus, Deus não está muito preocupado se a nossa felicidade ela é constante. Deus está preocupado se a nossa transformação de vida ela é constante, né? Então Deus permite às vezes algumas situações em nossas vidas, em nosso matrimônio, para revelar aquilo que está dentro de nós, né? Então precisamos aprender a honrar o nosso matrimônio. Homens fortes são aqueles homens que são é, que que não importa a luta que eles estão passando, eles continuam firmes no propósito. Eles entendem que o matrimônio é um propósito de Deus, o casamento é um propósito de Deus, e por mais que as lutas existam, por mais que as dificuldades existam, eles continuam firme e fortes naquilo que Deus colocou na vida deles, né? Eu ouvi esses dias alguém falar isso, eu achei tremendo isso. Ele fala sobre o problema, a pessoa falava sobre o problema missionário, e ela falou assim: você ir para as nações, aquelas nações não alcançadas, como nós dizemos, você ir para essas nações, ela, ela revela, é fácil você ir. Você ir para lá é fácil, porque você vai para um lugar, amar pessoas que você não se relaciona. Difícil é você voltar para casa todo dia e amar pessoas que às vezes aparentemente não merecem o teu amor, né? Então, ser missionário é a coisa mais fácil. Você ir para a rua e abraçar o mendigo, dar um prato de comida para o mendigo, uma prostituta, um homossexual, você abraçar, você acolher ele. É fácil, você não convive com ele. Difícil é você voltar para casa onde estão as dificuldades reais das nossas vidas e você ser um missionário dentro do seu lar. Isso é difícil. Isso é que prova se você é um guerreiro ou não. Isso é o que prova se você é um homem de guerra ou não. Se você é um varão valoroso, assim como o Senhor falou para Gideão. Isso é o que prova se de fato você é um homem de Deus, se você está disposto a honrar o teu matrimônio, mesmo que o matrimônio, depois de você ter entrado nele, esse matrimônio não é tudo aquilo que você esperava que fosse. E mesmo porque a pessoa que está envolvida com você nesse matrimônio, a sua esposa,
ela também é uma pessoa distinta que também busca ter realizações na sua vida. E muitas vezes isso se confunde, eu gosto de pensar no matrimônio, no casamento, como duas engrenagens que elas precisam trabalhar juntas, só que duas engrenagens novas, elas não conseguem, elas vão ter que se adaptar primeiro para elas poderem trabalhar juntas, né? Então, o princípio ou o código espartano, honre seu matrimônio, ele mostra o quanto forte uma pessoa é. Porque deixa eu te falar uma coisa, só pessoas fracas desistem. E não existe um campo mais poderoso para você provar a sua força que não seja no seu matrimônio e no seu casamento. Não existe. Olha só, alguns buscam fugas, né? Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4 diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas. Então, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem foi, eu pessoalmente acredito ter sido Paulo, mas pode não ter sido, isso não é relevante, né? Mas o escritor de Hebreus, ele diz que digno entre todas as testemunhas que nós temos, né, em nossa vida diária, entre todas as testemunhas, o digno de honra. Ou seja, você precisa dar uma atenção especial, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Você precisa dar uma atenção especial e dar honra, é digno de honra, é o matrimônio ou é o casamento. O casamento é digno de honra. É isso que o escritor de Hebreus ele está dizendo aqui. Você precisa dar honra ao seu casamento. E ele vai além, ele fala assim, bem como a pureza do leito conjugal. Aqui ele está falando da intimidade do casal. Querido, deixa eu te falar uma coisa, nem sempre aquilo que você gosta ou aquilo que você quer no seu leito conjugal, você vai ter, porque em alguns momentos isso pode ferir aquilo que a sua esposa aprendeu e aquilo que a sua esposa quer viver. E se isso está ferindo, se alguma coisa que você está pedindo para sua esposa está ferindo ela, você não está honrando o seu matrimônio. Você não está honrando o seu matrimônio. E alguns buscam fugas e válvulas, né? Olha só que diz assim, ó, o versículo 4 ainda diz assim, bem como a pureza do seu leito, né? Do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, tem pessoas que buscam válvulas para poder ter os seus desejos, né, na imoralidade e no adultério. E a Bíblia diz que ambos serão julgados por Deus. Então, você precisa honrar o seu casamento, o seu leito conjugal. Ele tem que ter pureza no leito conjugal. E principalmente se afaste da imoralidade e adultérios. Sabe, hoje a área que mais nós trabalhamos hoje dentro da igreja com homens, e olha, eu vou dizer para vocês, homens novos, homens velhos, né, já com uma certa idade, que deveriam ser maduros, é a imoralidade. Alguns não chegam a cometer adultério e eles têm a honra de dizer, eu nunca traí minha esposa, mas passam dias, horas enfurnados dentro da imoralidade, com pornografia, masturbação, essas coisas todas. E a Bíblia diz que Deus julgará esses. Né? Então corte essas arestas. Se você quer viver o total do propósito de Deus na sua vida, se você quer viver totalmente a vontade de Deus na sua vida, aprenda a honrar seu matrimônio. Ah, mas é difícil. Você se casou, você escolheu, então vá para Deus, peça para que Deus transforme. Sabe, eu já orei muito por situações no meu matrimônio. E, e eu vejo Deus mudou muito a minha esposa.
E eu já fui muito mudado também no meu matrimônio. E eu acredito que é resposta de oração da minha esposa. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos alinhar o nosso coração, o nosso matrimônio, a nossa vida conjugal e precisamos honrar o nosso matrimônio. Não importa o que você vai viver, você escolheu, viva o que você vai escolher e trabalhe para honrar o que você escolheu. Amém? Aprenda que você, para nós encerrarmos essa série agora, você é o responsável por toda a transformação do seu lar. Não é sua esposa, é você o responsável por toda a transformação do seu lar. Se o seu lar não está sendo transformado, corre o risco de que o problema seja você. Então, coloque teu coração em Deus, coloque tua fé no Senhor e vamos em frente, porque Deus tem algo grande para despertar na sua vida, tá? Só recapitulando aqui para nós encerrarmos então, para nós concluirmos, não se preocupe para onde você está indo. Se estiver seguindo a Deus, tudo vai dar certo. Siga Deus. Por mais que a lei seja contrária à sua vontade, a lei de Deus seja contrária à sua vontade, ela precisa ser obedecida. Obedeça às leis. Priorize os cultos. Sim, eles são necessários. Então, cultue ao Senhor. Cultue a Deus. Preste culto, como é um dos códigos ou dos princípios espartanos. Não seja um menino. Meninos obedecem, homens honram. Honra teu pai e tua mãe. Transforme a sua vida em uma vida de prática. Pratique tudo aquilo que você tem aprendido. Honre seu casamento e com tudo que você tem. Amém? Quero agradecer você que participou desse estudo conosco. Deus abençoe sua vida. E para encerrar, só para me saber se você chegou até o fim aqui, coloque aqui nos comentários um dos princípios que mais mexeu com você, tá ok? Deus abençoe sua vida e vamos em frente, tem muita coisa para a gente realizar no Senhor aí. Deus abençoe.